Alguém aqui na plateia quer fazer alguma pergunta? Armindo, por favor, você leva o microfone ali para a gente. Aqui, ó, Armindo. Eita, peraí, que acho que... Levanta a mão, por favor, mais uma vez. Temos aqui, ali primeiro, tá? Obrigada. Pode levar, Armindo. Só pedir para se identificar. Oi, bom dia. Bom dia. Perla, do TRE, Rio Grande do Sul. A questão da dispensa eletrônica concomitantemente com a busca da melhor proposta, né? Na verdade, houve dois procedimentos em um. A gente não faz a pesquisa de preço antes, faz um aviso de dispensa, tá? E aí os condutores, né, que fazem todos os procedimentos, eles se veem numa encruzilhada para saber se aquele valor que restou daquela dispensa, ele é um valor plausível. E muito do que a gente fazia antes era parecido com isso. A gente pegava 3 propostas, pegava que era de menor preço, e a gente não tinha esses dilemas, né? De que, será que é um preço de mercado, será que não é? A gente olha para o ETP, a gente olha para a internet. Isso é uma coisa que está nos dando bastante problema operacional, né? Uhum. E um pouco de falta de certeza se a gente está fazendo a compra certa. Se a gente olha para as competições, né? Um exemplo, 200, 250 e 260. Sim. E o preço estimado foi 160. Para onde a gente olha? Para o presente ou para o passado, que, na verdade, foi feito 6 meses, 7 meses antes, até, às vezes, 1 ano antes, né? Pensando em ETP. Essa era a minha pergunta. Muito obrigada pela participação. Só para nós nos situarmos aqui, as falas aqui da colega, nossa colega está falando, acho que da prerrogativa da Instrução Normativa 65, né, que fala ali do procedimento de pesquisa de preços. A prerrogativa, né, uma inovação, né, estabelecida pela instrução das SEGES, da possibilidade de nós, a despeito de realizarmos a pesquisa de preço lá na fase de planejamento da contratação, nós realizarmos essa atividade lá na fase de seleção do fornecedor, né? Tive a honra aí com o professor Paulo Alves, acho que uns 15 dias atrás, professor, foi isso? Nós fizemos uma live exclusivamente para tratar desse quesito, né? Nós falamos ali, lançamos ali o questionamento na nossa live, qual é o nível de formalidade que nós precisamos, depois de realizar a seleção do fornecedor, para materializar que aquele valor daquela disputa é um valor efetivo de mercado. Se eu não fiz uma pesquisa prévia. Na verdade, nós lançamos alguns questionamentos antes, né? Muito, no início, nós questionamos, eu lembro quando foi a live de lançamento da Instrução Normativa 67, várias perguntas foram lançadas até ao então secretário, né? O nosso colega Renato Penille, assim, professor Renato, será que a SED não está regulamentando aí um pouquinho de forma excessiva, porque nós estamos aí praticamente, né, minando ali as fases do processo de contratação. Eu tenho a fase de planejamento da contratação, a fase de seleção do fornecedor, eu tenho a pesquisa de preços como, agora, um elemento constitutivo e obrigatório do termo de referência. Como que eu vou passar para a segunda fase do macroprocesso de contratações públicas, lá para a fase de seleção do fornecedor, sem ter findado a fase de planejamento da contratação? Então, a Instrução Normativa da SEGES trouxe uma prerrogativa que, a princípio, nós questionamos à época, Renato, e essa prerrogativa que a Instrução Normativa da SEGES está trazendo, como que nós vamos lidar no dia a dia? Ele, qual é a preocupação? Eu falei, ó, primeiro, em razão, né, das fases do processo de contratação, será que a gente realmente não está, né, usurpando aí as fases do processo? Ele falou, ó, a gente tem que pensar no procedimento de dispensa eletrônica, que ele é um procedimento para ser mais simplório, né? A gente não tem o olhar burocratizado ali para a dispensa eletrônica, ele trouxe todo o olhar também do direcionamento do contexto do artigo 72 da 1473, ele trouxe toda a expectativa e a perspectiva do parágrafo 1º do artigo 72, então, para ele, o olhar da SEGES, na verdade, era de desburocratização, né?
Então, o primeiro questionamento, que acho que é o questionamento da colega que nós fizemos lá à época, ok, professor, então nós vamos, né, a despeito de termos, né, a pesquisa de preço como elemento constitutivo do termo de referência, lá na fase de planejamento da contratação, nós vamos transferir essa atividade para a hora que nós formos fazer a seleção do fornecedor. E aí, a Instrução Normativa 67, lá no artigo 16, parágrafo 1º, do normativo do Executivo Federal, ele regulamenta o parágrafo 4º da Instrução Normativa 65, que fala da pesquisa de preço. Ele diz o seguinte, ó, se você utilizar a prerrogativa de realizar a pesquisa de forma concomitante com a seleção do fornecedor, você vai ter que verificar a conformidade do resultado dessa seleção para verificar se o preço é de mercado. Primeiro questionamento que fizemos. Bom, mas se eu tenho que fazer uma análise de conformidade depois, eu vou continuar com ela antes. Porque se eu tinha que fazer a pesquisa antes, para depois ela ser a base para a minha seleção do fornecedor, se eu tenho que fazer uma conformidade próxima, eu vou continuar como eu estou. Então, nós buscamos entender ali quais eram os limites dessa formalidade que o parágrafo 1º do artigo 16 da Instrução Normativa queria. E o que nós fizemos? Nós fomos até a diretoria de normas, à época, com a Andréa Ache. Perguntamos a ela, qual a interpretação que nós precisamos dar a esse parágrafo 1º? Qual é o nível de formalidade? Ela me respondeu de uma forma muito objetiva. Luana, exatamente como nós fazíamos na cotação eletrônica, que eu acho que é o questionamento da nossa colega. Nós lançávamos na cotação eletrônica e o valor, né, o resultado daquela cotação eletrônica, a gente não se preocupava em saber se aquele resultado refletia o valor de mercado do ponto de vista de termos que realizar uma nova conformidade. Verificar se aquele valor realmente, através das técnicas que nós temos de precificação, se aquele valor realmente refletia. Porque nós tínhamos lançado isso numa concorrência pública. Vou chamar aqui de concorrência, né? Eu estou falando aqui, né, do torneio ali, né, da dispensa eletrônica. Então, nós fomos buscar essa informação, e a resposta que nós tivemos diretamente da Andréa foi essa. Essa conformidade exigível ali no parágrafo 1º do artigo 16, Luana, é exatamente o procedimento da dispensa eletrônica. Então, aquele resultado da dispensa eletrônica, ele já é a conformidade para materializar o valor estimado. Voltei para casa, né? Nós oficialmente elegemos a Instrução Normativa 67 para elaborar aqui as nossas dispensas eletrônicas. Fizemos a primeira dispensa eletrônica. Leomaís, o que aconteceu? Só veio uma participante. Já levantei a bandeira. Como é que eu vou materializar o valor de mercado? Só veio um? Eu falo, nós temos, né, a orientação do artigo 72, nós temos um normativo que vem regulamentar o artigo 72, nós temos muitas ações para trazer mais eficiência, efetividade, mas mesmo assim a gente se depara com uma situação no caso concreto. O que vocês acham? Esse valor, depois de tudo, todas as palavras que eu coloquei aqui para vocês, de todas as informações que nós tivemos da diretoria de normas, da SEGES, com uma empresa só participando do procedimento, posso materializar que é um preço de mercado? Eu vou perguntar aqui para os meus professores que estão aqui, para os presidentes de comissão. Materializa que é um preço de mercado ou não? Mas, gente, eu estou falando de uma exceção, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, né? Nós estamos protagonizando muitas situações, né, Leomaís? E no primeiro procedimento nós nos deparamos com essa situação. E qual foi a orientação? Ali nós já estávamos efetivamente em um procedimento, né? Qual foi a orientação que eu refleti para a unidade? Não temos como materializar que isso aqui é um preço de mercado só pelo resultado desse procedimento. Neste caso concreto, a gente vai ter que fazer uma pesquisa para a gente materializar se realmente a gente pode considerar esse preço de mercado. Mas aí foi uma solução para nós, né, efetivarmos, né, darmos efetividade àquela contratação. A gente falou, a gente precisa repensar. E a gente precisa voltar a SESI, a gente precisa voltar nas áreas de governança, que a gente precisa avaliar e trazer orientações dentro do nosso normativo em o que a gente vai fazer e como é que a gente vai lidar com situações pontuais também. Porque são as exceções, aquilo que não está no nosso normativo. Nosso normativo geral de licitações nos diz o que fazer. O como fazer são os nossos normativos internos. Mas não há nenhum normativo no mundo que vai lidar com todas as exceções.
E a integração é importante por conta disso, porque nós vivenciamos essa situação concreta e nas nossas reuniões, né, de governança das contratações com os tribunais, nós já alertamos que essa situação aconteceu, como que nós demos legitimidade àquele caso concreto e colocamos todos a desenvolver um senso crítico sobre isso, para que pudessem internamente voltar para as suas realidades, avaliar dentro da característica da sua instituição, verificar o histórico de contratações, verificar, porque, gente, a cada objeto, a cada mercado eu vou ter situações diferentes. Eu sei que eu tenho determinada característica de determinados mercados, e de determinados bens ou de determinadas prestações de serviço, que a concorrência é muito pouca. Depende muito de estrutura, da característica do órgão aqui no Conselho da Justiça Federal. Nós estamos em um local aqui, para quem não é de Brasília, aqui em Brasília é tudo setorizado. Nós estamos aqui em um setor que é muito longe dos grandes centros. Nós somos um órgão pequeno, nós temos 245 servidores, né? Então, algumas contratações nós temos, né, pouca atratividade para o mercado. Então, é muito diferente de uma contratação geral e central que a gente faz no TRF da primeira região, por mais que também esteja aqui, dentro aqui no tribunal, aqui em Brasília. Então, temos características distintas. Então, não adianta o Conselho da Justiça Federal editar um normativo do como fazer, se isso vai depender muito da característica de cada órgão. Então, a gente precisa voltar para as nossas instituições. Nós, servidores, também precisamos ter a sensibilidade que o nosso normativo não vai falar de cada situação, de cada caso concreto. Mas, se nós entendermos qual é a intenção e qual é o objetivo, se nós entendermos o que é esse nível de formalidade que o parágrafo 1º do artigo 16 da Instrução Normativa quer traduzir para a gente tem habilidade para lidar com essa situação concreta. Nós todos aqui temos habilidade para lidar. Acredito que quem trabalha na administração, quem trabalha com licitações e contratos, é inerente a habilidade para lidar com situações controversas, porque senão não tem nem graça trabalhar, né, na administração. Converso muito com o pessoal, se tem alguma coisa que está muito tranquila, é nessa que eu fico preocupada, né, porque tudo é com muita emoção, mas nós temos muita habilidade para lidar com essas situações. Mas a gente precisa lidar com essas situações de uma forma muito objetiva, e para isso a gente precisa entender a intenção do processo, entender a intenção normativa. Eu acredito que eu tenha respondido, acho que eu me estendi um pouquinho mais para responder o questionamento. Acho que a gente tem outro questionamento aqui. Armindo, você pode passar? Ainda tem intenção de fazer? Tem, né? Vamos passar aqui para um próximo aqui. Eu vou falando e... Bom dia, Jorge, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Professora, na hora que a secretária falou em regulamentar mais a dispensa, eu quase pulei da cadeira, que eu digo, não vamos regulamentar mais, por favor. Mais ou menos. Se vocês acharem que é para regulamentamento, é desregulamento. A secretária levantou a possibilidade, né, de fixar prazo de recurso, enfim. Por favor, não. Tá? As empresas, nós temos praticado, nós temos feito alguns preguinhos, né, lá no tribunal nós chamamos de preguinho, e as empresas têm a possibilidade de trabalhar, enfim, de impugnar, de recorrer. Nós mesmos tivemos uma que o empenho chegou a ser anulado, a empresa mandou e-mail, nós vimos, porque além da questão do direito de petição, tem o princípio da autotutela também, né? A administração sempre tem a possibilidade Sim. de, percebendo o erro, rever o seu ato. E a outra questão, secretária, seria sobre o CATMAT. A parte mais sofrida de toda... aí a gente fica assim, ou a gente pede para cadastrar, tá, vamos pedir. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, né, e não vem. Aí o que a gente faz? Aí o colega diz assim, o que eu boto aqui? Bota um parecido. Não vamos ser hipócritas aqui, secretário. É um sofrimento a questão do CATMAT. Essas eram as minhas 2 questões. Muito obrigado. Eita, professora. Você falou que eu coloquei você numa saia justa, não, então mas eu vamos lá. achei ótimo, porque, assim, é isso. Entende que a gente precisa ouvir e a gente não vai ter consenso nunca. Então, provavelmente, a pessoa que estava perguntando, que fez esse... queria que tivesse uma regulamentação. Que bom que você fala que, por favor, não. Ótimo, não quero regulamentar nada. A verdade é que eu queria desregulamentar muitas coisas. Tá? Não sei se vocês já repararam, os últimos normativos que saíram esse ano já saíram sem obrigatoriedade de aplicação para a transferência voluntária prestada em município. A gente tem
alguma, né, uma coisinha que está lá na LDO, dizendo que todas as normas federais, a gente tenta colocar, pelo menos assim, os decretos têm que cumprir, mas as instruções normativas não necessariamente. Tá? A gente está tentando desregulamentar para o olhar do outro. Então, que bom que te ouviu, por favor, não. Então, ó, vocês já considerem o por favor não na hora de escreverem os enunciados, porque é o diálogo, gente. É o diálogo. E o CATMAT, não vou mentir para vocês, o CATMAT é um gargalo gigantesco lá também, porque existe, de novo, a gente precisa buscar padronização. Enquanto a gente não consegue padronizar, Sim. a gente tem milhares, dezenas de milhares de itens e sempre tem uma diferençazinha. E é uma equipe hoje que faz, é a equipe do atendimento, da central de atendimento, que faz esse cadastramento. Vou levar isso internamente, porque nunca tinha chegado como realmente um gargalo para a ponta, Sim. mas eu vou levar isso internamente e vou pedir para a coordenação que trata do atendimento priorizar, nem que seja, né, de repente, precisa, sim, colocar mais gente, mais equipe para atender, para fazer um cadastro mais rápido. E, quando estiver demorando demais, sabe o que vocês fazem? Manda um e-mail para a Luana. Oh, calma. E a Luana me avisa, está demorando mais de não sei quantos dias. A gente tem... Não, mas é bem interessante, porque a gente... Luana, você vai receber milhares de e-mails. Luana@cjf. Vamos estabelecer. Não, a gente vai isso de uma estabelecer um forma- fluxo menos difícil, mas se a gente fica sabendo... Mas é engraçado, parece piada, né? Não, gente. Mas a gente tem um processo nacional, não é Peraí, aqui, pessoal. não é com compras, tá? Mas a gente tem na rede de parcerias um processo nacional que demorou 8 anos para ser construído. A gente tem representantes coordenadores nos estados, coordenadores nas associações municipalistas, as pessoas recebem os problemas lá da ponta, via coordenador da associação municipalista. O que o coordenador já sabe resolver, ele resolve. Sim. O que ele não resolve, a gente fala, tem que abrir um chamado. Quando abre um chamado e passa 3, 4 dias sem atender, não é piada, gente. Eles colocam no grupo de WhatsApp, que está todo mundo aqui, e a diretora já vê e ela já manda priorizar. Ela sabe que tem... Então, assim, é claro que tudo depende, não é manda um e-mail para a Sim. Luana, que a Luana me liga, para a gente não ter milhares de e-mails, mas a gente precisa estabelecer um fluxo de comunicação para que essas questões, quando passem demais do prazo de atendimento, que consigam chegar. E a gente está aberto, sim, a resolver. Não é fácil, tá? Então, assim, para a rede de parcerias chegar na construção colaborativa, nesse nível de tem uns 15 grupos de WhatsApp, tá? É super divertido Nossa, de participar, é não. desesperador. Mas funciona. Mas as pessoas da ponta estão empoderadas para trabalhar, eles são multiplicadores, eles respondem às dúvidas locais. E o que eles não conseguem, eles vão subindo. Então, é uma cadeia. E, quando não consegue mesmo, vai subindo, e é alguma coisa de atendimento, que, por exemplo, estou esperando há 10 dias e não cadastro um item no CATMAT. Se você tivesse aberto um chamado, se a gente tivesse lá nesse grupinho, alguém colocar, abrir um chamado, já tem mais de 5 dias, ninguém atendeu, isso pula direto para o chefe do CATMAT. E aí, normalmente, resolve rapidamente. A gente pode pensar em construir um modelo de governança com vocês para a gente fluir esse tipo de demanda, porque não adianta também falar, vou colocar 20 pessoas lá na equipe do CATMAT, talvez continue Sim. demorando e a gente não vá ter esse feedback rápido de vocês. Então, a construção colaborativa pode ser um modelo, tá? De novo, integração, governança, a gente tem uma rede específica para isso, um formato. Eu acho que a gente precisa criar algo semelhante, específico para o lado de compras também. Não, e, de na verdade, o contratação. dimensionamento da força de trabalho de vocês, ela é estruturada para atender, né, o executivo, né? E, na verdade, nós chegamos ali, eles, né, prontamente, pessoal, a gente fala, né, eu sei que nós temos aí um senso muito crítico em razão do CATMAT, tínhamos até do então painel de preços, aí agora substituído pela pesquisa de preço, mas nós também temos que refletir que também nós tivemos um salto de qualidade, né? Nós sabemos aí que todos os registros do CATMAT, do então do painel de preços, eles eram realmente muito poluídos, foram muitos anos aí de inserção de vários dados, né? Mas tivemos aí um salto de qualidade, isso tudo, realmente um esforço ali da sede, porque eles estão realmente sensíveis às nossas demandas, né? Muitas vezes não conseguindo atender ali de uma forma mais direta e objetiva, mas nós temos como implementar aí mecanismos para fazer com que as nossas demandas cheguem até eles. E o que eu quis aqui com a integração desse painel aqui é para que vocês
soubesse aqui diretamente da Secretaria de Gestão e Inovação que eles estão abertos a essa integração, que eles estão aí, de fato, realizando essa integração com a Justiça Federal, estão muito sensíveis a todas as nossas demandas. Mas desculpa, professor. Deixa eu só falar uma coisa, Luana, rapidinho, que eu lembrei de uma coisa importante. A gente já tem um canal dentro, a rede não é para isso, é na rede de parcerias, mas já existe um Elo Justiça que tem pelo menos os TRFs, os TRTs, não vai ter as sessões judiciárias, mas todo mundo que tem que emitir aquela certidão maravilhosa de precatórios, né, está todo mundo lá. E já existe um grupo nesse sentido. Então, se vocês identificarem as pessoas que cuidam dessa área de precatórios, na área de vocês podem simplesmente entrar nesse grupo e, por ali, chegar a esse tipo de demanda, mas não fale assim, cadastra para mim. Não é isso, gente. Tentou cadastrar, não cadastrei, abriu o número, tem que ter o número do chamado e mostrar que tem mais de um tempo. Então, assim, já existe um canal, a gente pode usar esse canal para reforçar um pouco mais, né, e facilitar essa coisa dos atendimentos pontuais, sem mandar e-mail para a Luana, sem ligar para a Catiana, porque a gente não vai responder, né, Luana, com o prazo devido. Na verdade, quando o pessoal fala assim, manda um e-mail aqui para o conselho, manda um e-mail para a Luana, eu olho para a cara aí do meu diretor de governança, só, ele é que está desesperado ali, ele já está assim, como assim? Peraí, não, nós temos mecanismos aí para estabelecer, dentro de ações que nós já temos aí, um canal mais direto para atender também a todas essas questões. Desculpa, professor. Não, 15 segundos, porque eu sei que tem outra dúvida ali. Mas é só para, de forma muito... pensando ali no anseio do colega, né? É importante a gente lembrar. As instruções normativas são extremamente elucidativas e orientativas para nós, mas não nos vinculam. Ok? A gente tem que sempre lembrar disso. Porque nós somos Justiça Federal, mas nós não estamos vinculados às instruções normativas. E eu sei que isso soa um contrassenso, ainda mais num painel sobre integração, mas eu preciso lembrar disso. E naqueles instrumentos, naqueles elementos que não se coadunam com a realidade da nossa atuação e que podem atrapalhar do ponto de vista procedimental a nossa atuação, a gente considera como boa prática, aprende, mas não executa necessariamente. Lembrando que a gente tem também esta possibilidade de regulamentarmos, subregulamentarmos dentro das nossas organizações, respeitando a nossa realidade. Então, nós precisamos ter um processo decisório interno primeiro, né? Faz parte das nossas ações de governança. Nós vamos utilizar efetivamente os instrumentos, né, os normativos do Executivo Federal, nós vamos eleger formalmente esses normativos. Se nós elegermos efetivamente esses normativos, o que nós vamos regulamentar em razão das exceções, pelas características específicas do nosso órgão? Essa decisão interna precisa ser tomada, porque muitas vezes o que nós vemos? Uma carência de regulamentação e de desenvolvimento de sistemas próprios no Poder Executivo, a falta de eleição de forma objetiva e institucional de determinados normativos do Executivo, isso fica muito a cargo do operador. Eu vou pegar aqui naquilo que se encaixar, eu vou fazer naquilo que se encaixar, e ele muitas vezes se vê tendo que tomar uma decisão pontual. Né? Desculpe aí, mas pode falar, Armindo, pode passar aí. Obrigado, professora, boa noite a todos. Professora Cláudio, da Seção Judiciária do Amapá. Professora, é o seguinte, eu estou com uma dúvida, né, com relação à dispensa de licitação em razão do valor, né? Até abaixo de 50 mil, né, na contratação. Eu queria saber essa questão da possibilidade de se contratar serviços contínuos. Tem um caso concreto, aquela questão do seguro de estagiários. Né, a administração ela vinha sempre contratando, fazendo todo ano fazer uma dispensa, certo? Fazer a dispensa, né? E aí aconteceu que houve uma pesquisa de preços, aí uma empresa ofereceu um valor de R$ 1.600, né, para estagiários voluntários, né? Então, eu queria saber dessa possibilidade de fazer ou não, porque nós entendemos, né, na Seção Judiciária do Amapá, que somando-se o valor, o total, os 1.600 multiplicado por 5, no caso 5 anos, era possível fazer a contratação, né? E outra questão é com relação a, necessariamente, nós temos que colocar o minuta contratual, ou se o TR ele comportar os requisitos do contrato, né, ele pode ser feito. Isso aí na hora de prorrogar. Essa que é a questão. Uma última questão ainda relacionada a isso,
Eu posso fazer a renovação até 5 anos, né? Então 12 meses, mais 12. E quando chega, eu posso depois renovar por mais 5 anos. A dúvida é se mais 5 anos. Eu posso fazer 5 anos direto, ou eu posso fazer, transcorrido aquele primeiro prazo de 5 anos, que foram renovados, renovar por 12, mais 12, mais 12, até comportar os 10 anos. Tá, Essa é a minha dúvida. muitas perguntas, e eu vou tentar responder aqui passo a Obrigado. passo. E claro que, na verdade, vou passar aqui também para os nossos representantes aqui do nosso painel. Vou tentar separar aqui, até para otimizar e nivelar aqui as informações, né? E se eu estiver equivocada aqui no que eu entendi em razão da pergunta, fique à vontade aí para me indagar aqui. Primeiro ponto é, em razão do valor do limite da dispensa, se eu vou considerar o valor do exercício financeiro, se eu vou considerar o valor em razão do prazo de execução daquele contrato, se seriam 60 meses. Essa eu respondo de uma forma muito mais objetiva, porque quando a gente olha o processo de dispensa eletrônica, além do valor, eu tenho um outro requisito de conformidade que eu tenho que avaliar, que é o artigo 75, que, apesar de não estar na linguagem da 1433, me fala do fracionamento de despesa. E quando eu olho, eu tenho um direcionamento do artigo 75, que o fracionamento de despesas eu vou avaliar do ponto de vista do valor do efetivo exercício financeiro, eu respondo de uma forma mais objetiva. Então, a gente vai somar o prazo de execução de 60 meses para verificar ali efetivamente se eu estou dentro do limite de dispensa ou não. O meu ponto de vista, olhando e interpretando o artigo 75 de uma forma bem diretiva, é o valor do exercício financeiro. Então, um valor de 1 ano de execução. Acredito que a outra pergunta se estenda e fala um pouquinho, me remeta lá para o artigo 95, que fala da possibilidade ou não de liberar um instrumento contratual. Né? Nós temos hoje aqui, de forma objetiva, 2 incisos para tratar da possibilidade da gente substituir o instrumento contratual por um instrumento semelhante, e aqui no nosso caso vamos falar de forma mais objetiva pela nota de empenho. E nós temos o inciso 1 que fala, olha, a gente pode substituir um instrumento contratual por outro instrumento hábil, até o valor do limite de dispensa de licitação. Esse valor, a gente também faz a interpretação conforme a gente faz do artigo 75, ou a gente vai ter uma outra interpretação para a liberação desse instrumento contratual, pensando mesmo na execução do serviço, e vou fazer essa análise considerando o período de 60 meses. São esses 2 questionamentos, acho que tinha, não sei se eu me lembro de um terceiro, mas que são esses 2 questionamentos separados, né? Está com o microfone ainda aí? Tem um terceiro aí, deixa ele colocar aqui que eu... Então, se comportar até 60 meses, né, dispensa para serviço contínuo, nesse caso que eu passei para a senhora, e aí chegaram esses 60 meses, eu renovo por 12 meses, mais 12 meses, mais 12 meses, até chegar mais 5 anos, para dar 10 anos, ou eu posso fazer direto 5 anos nessa segunda etapa. Entendeu mais ou menos? Entendi, acho que você quer complementar, acho que seria dessa pergunta, deixa ela complementar primeiro. Só mais uma questão. Então, se forem 5 anos, tem que estar necessariamente no plurianual? Essa que é a pergunta. Deixa só ela Obrigado. complementar aí, que a gente responde tudo de uma forma mais completa. Referente a esse último questionamento dele, eu queria saber também se todo ano a gente vai ter que aferir a vantajosidade, porque pode ser que não se torne vantajoso para a administração continuar com esse contrato. Gente, acho que eu já vou abrir o próximo painel. Aqui é o professor Lucas, já está assim, me chama, por favor, me chama. Professora Cristiane também, acho que eu vou... Né, a gente tem a nossa secretária aqui, que vai precisar deixar aqui nosso painel por compromissos institucionais. Antes de responder essas perguntas, né, a gente vai se despedir, né, da secretária de Gestão e Inovação Adjunta, professora Cristiane. Uma salva de palmas para ela. Muito obrigada. Peraí. Obrigada, Luana. Eu sei que é um pouco estranho, vocês estavam acostumados com o secretário adjunto, que é especialista em licitações, né? Então, por isso que a Luana me põe em saia justa. E eu sou especialista em parcerias. Mas sempre que a gente puder colaborar, dialogar, construir conjuntamente, né? Oferecer os sistemas do governo federal para que vocês possam também utilizar quando isso for conveniente para vocês e quando vocês precisarem. Então, estamos à disposição para dialogar com vocês. E espero que a Michelle Marie chegue rápido para me salvar
e saber responder todas essas perguntas para você 5 vezes. Ó, amanhã ela é Muito presidente mais- de uma comissão. Eu sei que quem está na comissão vai ter, né, essa grata oportunidade ali de ter a professora diretamente, a professora Lindineide também. Já estão sabendo o que vai acontecer amanhã, né? Estou só captando as informações aqui. É isso, obrigada, gente. Desculpa, eu preciso ir para outra agenda. Na verdade, eu vou entrar online ali do lado, então fica escondida.